Bom dia, ou boa tarde, boa noite, caros estudantes, né, do terceiro ano A e do terceiro ano B. Eu estou aqui, né, no caso, gravando outro vídeo para vocês, falando um pouquinho, no caso, resolvendo mais algumas questões da primeira lei de Mendel, que, como a gente sabe, esse assunto ele exige prática. Isso também vai ser válido para os outros assuntos da genética, conforme a gente for avançando nos conteúdos, tá? Mas vamos lá então. Existem alguns pontos importantes que eu gostaria de ressaltar com vocês, que eu já falei na aula anterior, mas que eu vou voltar a repetir para que a gente possa ter uma maior elucidação e lembrança. Quando nós temos uma pessoa que é homozigota recessiva, elas vão ter alelos minúsculos, no caso Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. E aí, essa característica só se expressa quando tiver dois alelos minúsculos. Se tiver um alelo maiúsculo, essa característica aqui não vai se expressar. Por exemplo, flor branca. Flor branca em comparação à flor roxa é recessiva. A cor da flor, se a cor for branca, ela é recessiva. Então só vai aparecer a cor branca se não tiver um alelo dominante. Então, o homozigoto dominante é justamente o contrário. Em vez de ter dois alelos minúsculos, eu vou ter dois alelos maiúsculos. Exemplos: Azão, Azão, Bzão, Bzão e Czão, Czão, tá? E o heterozigoto, por si só, ele é a junção do recessivo com o dominante. Um alelo maiúsculo e um alelo minúsculo, tá? Aqui para mim aparecem os anúncios. Mas no caso, nós vamos ter um alelo maiúsculo e o outro alelo minúsculo, tá joia? E aí, dando prosseguimento, nós vamos para a primeira questão. Eu trouxe aqui para a gente resolver 5 perguntas. Vou aumentar aqui o zoom, tá? Vamos lá então. Dois genes alelos atuam na determinação da cor das sementes de uma planta. A letra A é dominante, determina a cor púrpura. E o Azinho e o A pequeno é recessivo, determina a cor amarela. A tabela abaixo apresenta resultados de vários cruzamentos feitos com diversas linhagens dessa planta. E é nessa que eu esqueci de colocar a correção, tá, gente? Mas aí nós temos o seguinte. Vejam só. Nós temos que descobrir quais linhagens vão ter o genótipo Azinho, Azão, Azinho, tá? Então precisamos ter que analisar aqui e ter uma breve ideia de como a gente vai poder discernir sobre isso. Prestem atenção, tá? Qual dessas linhagens tem genótipo Azinho, Azinho? Vamos lá. Eu vou aprofundar aqui na tabela, tá? Isso aqui é uma questão de raciocínio. Nós temos aqui, eu poderia fazer os cálculos. Na verdade, eu vou fazer só com vocês. Peraí, cadê aqui? Eu acabei descendo. Aqui, ó. Nós temos um com azinho, azinho. Quando cruzou esse com esse, formou-se 100% de plantas púrpuras, né? No caso, cor púrpura é dominante. Mas no caso, para formar 100% de cor púrpura, 100% mesmo, só tem uma possibilidade. Esse um aqui tem que ser azão, azão. Observe. Para que o resultado dê 100% de plantas púrpuras, eu teria que ter uma geração parietal. Uma geração parietal onde nós teríamos aqui azão, azão com azinho, azinho. Essa foi a primeira geração de plantas que Mendel fez os testes. Então, nesse caso, eu posso fazer até o cruzamento aqui para a gente ter uma ideia. Mas vejam. Ó, eita, pera, eu apaguei aqui, vamos fazer aqui. Vamos fazer um teste. Eu tenho aqui azão, azão. Eita, como tá troncho, mas tudo bem, vamos pra cá. Azão, azão, azinho, azinho. Esse gaita, como você quer me de utilizar? Azão, azinho, azão, azinho.
azão, 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 azinho, perdão, e azão, azinho. Gente, quando eu faço o cruzamento entre um homozigoto dominante e um homozigoto recessivo, o resultado vai ser 100% de plantas heterozigotas. 100%. Tá? Então, o 1 não vai ser. A gente desconsidera o 1. Então, no caso, por descarte, a letra A não pode ser, nem a letra D, que ela tem um 1 na alternativa, tá? Vamos continuar. Tem o 2, o 3 e o 4. Prestem atenção, viu? Para a gente poder raciocinar direitinho. Nesse caso daqui eu teria Izinho, Izinho com Azinho, Azinho, forma 50% púrpura, 50% amarela. E essa daqui? Será que é? Será que esse indivíduo daqui é heterozigoto? Se aqui fosse azão, azão, seria 50% púrpura. Então, então aqui ele não é homozigoto dominante. Se aqui fosse azinho, azinho, se aqui fosse azinho, azinho, sairia 100% amarela. Então, qual é o que me sobra? Azão, azinho. Vamos fazer o teste? Então, no caso, a gente já sabe que o genótipo 2, ele é, no caso, heterozigoto. Nós vamos só testar aqui pelo cruzamento, para ver se vai dar resultado mesmo. Então, vejam. Eu vou botar aqui o jogo da velha, tá? Mas observe isso com atenção. Eu tenho aqui Vzinho, Vzinho, tá? Observe com atenção. Eu vou botar aqui o heterozigoto do lado, tá bom? Azão, azinho. E aqui em cima o azinho, azinho. Azão com azinho. Azão, azinho. Azão com azinho. Azão, azinho. Azinho com azinho, azinho, azinho. E azinho com azinho, azinho, azinho. No caso, eu teria 50% das plantas são heterozigotas e 50% são amarelas, púrpuras e amarelas. Então, no caso, o indivíduo 2 é heterozigoto, com toda certeza, tá? Ele é heterozigoto. Ok, gente? Agora tem que ver aqui. O 3 e o 4 são heterozigotos. Para ver se vai ser letra B ou letra C. Mas vamos lá. Aqui o indivíduo 3, quando cruzou com azinho, azinho, formou 100% de plantas amarelas. Essa aqui também é por descarte, preste atenção. Para que eu tenha um cruzamento, e dê 100% de plantas recessivas, aqui tem que ser o quê? Azinho, azinho, é lógica, tá, gente? Para eu obter 100% de plantas heterozigotas, aqui tem que ser um homozigoto dominante e aqui um homozigoto recessivo. E para que eu tenha 100% de plantas recessivas, aqui tem que ser azinho, azinho com azinho, azinho. Então, no caso, por descarte, essa aqui não vai ser. Tá? A gente tem questão de raciocínio lógico. A gente tem que começar a desenvolver isso com as nossas aulas. E na quarta, aí sim vai ser heterozigoto. Por quê? Quando eu faço o cruzamento de azinho, azinho com azinho, azinho, eu vou obter 3 plantas roxas e uma planta amarela. Nesse caso, a alternativa correta é a letra C. Apenas os organismos 1 e 2 e 4 são heterozigotos, tá? Mas como eu disse, isso aqui vocês vão testando aos poucos. Isso é questão de raciocínio lógico, tá, gente? Já na segunda pergunta, nós temos o seguinte. Numa espécie de planta, a cor das flores é determinada por um par de alelos. Plantas de flores vermelhas, cruzadas com plantas de flores brancas, produzem plantas de flores cor-de-rosa. Quando se cruza plantas cor-de-rosa, qual seria a proporção de flores? Gente, isso aqui é igual ao primeiro caso da lei de Mendel, tá? Prestem atenção nisso aqui. Se plantas vermelhas foram cruzadas com plantas brancas, eu posso dizer que essa aqui é a geração parietal. E produziram 100% de plantas cor-de-rosa. Gente, se eu só tenho um exemplar de uma planta, suponhamos, a planta cor-de-rosa seria recessiva, porque aqui não pode ser recessiva.
Se fosse recessiva, teria que dar mais de uma cor aqui. Por exemplo, aqui teria que ser planta cor-de-rosa, com planta branca, com planta vermelha. Teria que ter todos os exemplares de flores. Mas só tem um exemplar, minha gente. Preste atenção nisso aqui. Quando eu faço o cruzamento entre duas plantas e o resultado dá uma planta totalmente nova, então no caso nós temos plantas, de cor diferente, de genótipo diferente, tá? E isso é um ponto importante para a nossa observação. Então, planta de flores vermelhas e planta de flores brancas são as parietais. E quando cruzaram, formaram plantas cor-de-rosa. E agora, as plantas cor-de-rosa, que são a geração F1, vão cruzar entre si. Quando elas cruzam entre si, nós vamos ter plantas com as três cores. Porque ela será heterozigota, gente. Quando cruza a geração parietal, o resultado é plantas heterozigotas. E quando eu cruzo plantas heterozigotas, eu vou ter plantas rosas, plantas vermelhas e plantas brancas. Agora vamos para a proporção. Quando eu cruzo plantas heterozigotas, vou fazer o cálculo para vocês entenderem melhor. Ó, aqui é... Não, deixa eu apagar aqui. Não, vou apagar. Cadê que eu vou apagar o assinando? Vamos apagar isso aqui para a gente poder entender melhor esse cálculo. Preste atenção. Do cruzamento da geração parietal, que é uma geração pura, nós vamos ter azão com azinho, formando azão. Mas observem aqui. Lápis. Tem que reiniciar aqui, não tá indo mais o lápis. Só um minutinho. Mas vejam o seguinte, gente. Quando eu cruzo geração parietal, tá? Quando eu cruzo geração parietal, todo o resultado vai ser uma planta heterozigota. Se eu cruzar azão com azinho, 100% das plantas vão ser azinho. Vamos pra cá. Se eu cruzo azinho com azinho, como é que fica o resultado dessa daqui? Vamos raciocinar direitinho pra gente poder entender, tá? Mas vejam. Azão. Vai sair uma planta vermelha, tá? Azinho. Vai sair uma planta cor-de-rosa. Vai sair aqui azinho, ok? Azinho. E vamos ter aqui azinho, tá, joia? Observe, eu vou ter 50% de plantas púrpuras, uma vermelha e, no caso, uma branca, tá? Então, no caso, eu vou ter proporção das três cores. Só que aí a proporção vai ser igual, não. A cor de rosa vai prevalecer. No caso, das três cores, prevalece as cores de rosa. Essa daqui, letra B. Porque ela é heterozigota. Letra C, das três cores, prevalece a de cor vermelha? Não. Somente cor de rosa? Não. Somente vermelhas e brancas? Não. Letra B, gente. Quando eu puser heterozigotas, eu vou ter as plantas de todas as cores. Tá certo, gente? Então, no caso, letra B, essa daqui. Agora, terceira questão. Essa aqui é questão de raciocínio também, mas ela é mais fácil do que a primeira. De forma técnica e científica, em laboratórios especializados, de forma prática, vamos passar aqui. Aqui. A transmissão de características genéticas excessivas, como um albinismo, que envolve apenas um par de alelos. Atenção a essa aqui, tá? Suponha que um coelho macho não albino, com genótipo heterozigoto azinho, foi cruzado com a fêmea albina azinho. Gente, isso aqui eu já fiz com vocês. Foi nessa daqui, tá? Azinho com azinho. Gente, isso aqui eu vou fazer de cara pra gente poder entender melhor. Vejam só. Quando eu cruzo azinho com azinho, o resultado é 50% normal e 50% afetado pela doença.
É melhor eu colocar aqui azinho, azinho, tá? Aí eu vou ter aqui azinho, azão, azinho, azão, azinho. Vou ter aqui azão, azinho. Ok, no caso, deixa eu ver. Azão, azinho, 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 azinho. Tá, azinho, 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 azinho. Eu vou ter 50% de plantas normais e 50% de plantas excessivas. No caso, a probabilidade de nascer um filhote albino é de 50%. Como eu disse, isso é prática. Vocês fazem um cruzamento aqui, colocam azinho, azinho, azão, azinho, com azinho, azinho. Tá? Com a prática a gente vai treinando, mas aí quando você cruza um homozigoto recessivo com um heterozigoto, nós vamos ter 50% de chance da criança ser recessiva. Se eu cruzo, tá? Se eu cruzo azão azinho com azão azão, 100% das plantas vão ser normais. 100%. Vai ter o alelozinho recessivo, vai. Mas vão ser todas dominantes, tá joia? Isso se fosse aqui, azão azinho com azão azão, tá? Vamos para essa pergunta daqui, ok? A doença de Gaucher, autossômica recessiva, afeta o metabolismo dos lipídios. O afetado, se não tratado, tem aumento do fígado e do baço, anemia, ok. É correto afirmar que um paciente com esta doença transmite o gene defeituoso para quem? Gente, transmitir, tá? Preste atenção à questão de transmitir. Transmitir, ele é recessivo, ele é obrigatoriamente um paciente, ele é azinho, azinho. Mas no caso, ele pode transmitir, gente, casca de banana, mas prestem atenção, é transmitir. No caso, eu vou ter. Apenas para os seus filhos homens, essa questão é importante. Se fosse uma doença ligada ao sexo, no caso, se fosse uma doença relacionada ao sexo, no caso, nós não teríamos azão azinho aqui. Nós teríamos um gene, nós teríamos XX, que é mulher, e XY, que é homem. A doença diz que é autossômica. Se é autossômica, não envolve gene sexual. Então, homem e mulher aqui, no caso, é independente. Provavelmente tanto a mulher quanto o homem, sem nenhuma diferença. Vamos para C, D e E. Prestem atenção. Eu vou transmitir o gene defeituoso. Gente, é transmitir. Sabe o que vai acontecer? Independente de se for um homem aqui. Se ele se casa com uma mulher e tem um filho. O filho pode pegar a doença? Pode. Pode, porque se a mulher for dominante, homozigoto dominante, o filho não vai manifestar. Mas vai ter o gene. Se a mulher for heterozigota, o filho vai ter 50% de chance de contrair a doença. E se a mulher for homozigota, o filho vai ter 100% de chance. Mas no caso, Alves, qual é a resposta que tem? 25%, 50% e 100%. Pessoal, transmitir quer dizer, qual é a chance do genotipo da criança ter um alelo para a doença de Gaucher? 100%. 100%. Atenção que o anunciado pede, tá? Atenção. A criança pode ter o gene. Ele transmite. Mas a criança pode não manifestar a doença. Então, gente, atenção. Essa pergunta diz: qual é a probabilidade do marido transmitir isso aqui para sua criança? Transmitir, ou seja, da criança ter o alelozinho defeituoso. Nesse caso, 100%. 100%. Tá? É 100% nessa questão daqui, ok? Porque de todos os casos, se for um homozigoto dominante, transmite. Se for um homozigoto recessivo, transmite. Se for um heterozigoto também transmite. Tá, pessoal?
A questão aqui é manifestar. Transmitir, transmite. Só não manifesta se for homozigoto dominante. Essa aqui, gente, casca de banana, tá? Atenção ao que a pergunta pede. A probabilidade de um casal ter 2 filhos do sexo masculino, e a probabilidade desse mesmo casal ter 2 filhos, sendo uma menina e um menino, são respectivamente qual a probabilidade? Essa daqui é interessantíssima, porque ela envolve um cruzamento. Essa aqui é atenção ao enunciado, viu, gente? Essa daqui envolve a probabilidade. Nós vamos ter que fazer uma multiplicação extra, tá? Prestem atenção para a gente poder raciocinar direitinho aqui. A probabilidade de um casal ter 2 filhos do sexo masculino, tá? E a probabilidade desse mesmo casal ter 2 filhos, sendo uma menina e um menino, são respectivamente qual probabilidade? Vamos lá. Primeiro nós vamos trabalhar com a probabilidade dele ter 2 filhos do sexo masculino, ok? Vamos pra cá então. Vou apagar essa daqui, ok? Probabilidade de ter 2 filhos do sexo masculino. Prontinho, apaguei. Gente, conseguiram entender a pergunta direitinho? Tá, eu vou aqui aumentar o zoom pra gente poder ver. Eita, se eu aumentar